Então, quero celebrar estar aqui de volta com os irmãos. A minha voz quase ficou toda em Chelsea hoje, mas eu trouxe o restinho para cá. Eu quero celebrar os testemunhos, o que Deus tem feito na igreja de Chelsea, na vida dos irmãos aqui. Quero celebrar tudo isso que o Senhor tem feito e eu quero agradecer mais uma vez pelos visitantes. É um prazer conhecer os irmãos novos que estão aqui e os que estão voltando, alguns que já vi aqui algumas vezes e têm voltado. E se você está voltando é porque talvez Deus está falando com você que esse lugar é para você. E eu só estou te ajudando a entender, porque às vezes você demora a entender. E o Espírito Santo está falando e você... Espírito Santo, não, Espírito Santo, espera um pouco mais. Mas se Deus está falando com você, fala comigo, tá? Pastor, estou sentindo que aqui é um lugar que talvez Deus queira que eu esteja aqui. Hoje nós recebemos mais 3 irmãos lá em Chelsea, foi um prazer, uma alegria. E se você vê que Deus está tocando você para isso, fale conosco, para você poder ser membro aqui da igreja. Eu quero celebrar o aniversário da Isabela. Hoje ela faz 18 anos? 16. Já quero fazer de você uma adulta. Parabéns, tá? Olha, ontem nós tínhamos, sem exagerar, 40 jovens, pelo menos, na reunião de jovens. Foi um poder de Deus tremendo ali em Chelsea e uma alegria muito grande. Sabe, você aqui na casa do Senhor. Estou sentindo falta deles aqui no primeiro banco. Acho que eles fizeram um programa hoje lá na casa de uma irmã e foi todo mundo para lá. Me abandonaram hoje. E então, alegria eles estarem juntos e que bom, parabéns pelo seu aniversário. Tá? Que o Senhor te renove muitas forças, te dê um pai novinho agora, você vai ter um pai maravilhoso. Esse pai novinho que Jesus está fazendo aí para você, eu estou muito feliz por essa família. A gente visitou os irmãos sexta-feira e foi uma alegria estar com eles ali. Eu quero agradecer a Deus por isso. Mas eu quero agradecer a Deus também porque durante 30 anos que eu estou na América, que eu acompanho essa luta dos imigrantes pela carteira. E agora os imigrantes têm carteira. E a gente orou tantos anos e a gente precisa agradecer. Quem chegou aqui agora, que já está pegando a carteira, não tem ideia das passeatas feitas para Washington, os monte de ônibus lotado, a igreja ia orar, e tanta coisa que foi feita esses anos todos, e a resposta era não, não e não. E tanta coisa que foi feita para essa carteira, e hoje o Senhor deu a vitória. Eu queria pedir à igreja para nós orarmos, agradecendo o Senhor. Nós vamos ficar de pé porque nós já vamos ler a palavra, mas eu queria que você agradecesse. Talvez tem pessoas aqui que têm o seu green card, têm a sua carteira, não sabe o que é o sofrimento de dirigir sem uma carteira, o medo de ser parado pela polícia, o medo de ser deportado. E agora os imigrantes estão livres, o espírito do medo foi tirado do nosso estado. Não é? Para mim, o Massachusetts é o melhor estado da América. Não sei se você gosta da Flórida, tudo bem, pode ir para lá, mas eu amo o Massachusetts, eu amo viver aqui. E eu queria agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez pelos imigrantes. Amém? Nós não podemos deixar passar as oportunidades de gratidão. Eu quero celebrar a vida da irmã Lely, porque ela trabalhou como paralegal, advogada, tudo que você pensar. Ela trabalhou. E eu não sei se hoje à noite ela vai estar aqui depois do culto fazendo alguma coisa para ajudar alguns irmãos. Eu quero abençoar a vida da irmã Lely. E eu quero agradecer agora. Pai, obrigado. Essa é a palavra. Gratidão a Ti. Tua bondade que move o governo, que move em favor do estrangeiro nesse lugar. Nós abençoamos a América mais uma vez. Nós damos graças ao Senhor por tocar no coração dos fazedores da lei, aqueles que compõem, Senhor, as leis do Estado, do país. E o Senhor agora tem tocado para que trouxesse essa bênção para nós. Pai, eu celebro a bênção da carteira de motorista, que foi dada a legalização aqui para os imigrantes poderem andar legalmente nesse estado.
Nós abençoamos o Estado, Senhor, do Massachusetts, abençoamos o governo do Estado, abençoamos as pessoas que Tu tens colocado ali para abençoar o imigrante. Senhor, nós não nascemos aqui, nós não temos o direito de estar aqui, mas o Senhor tem aberto as portas para nós na América. Nós abençoamos a América nesse dia, abençoamos, Senhor, e damos graças ao Deus que moveu o céu e a terra para trazer essa resposta. Obrigado por todas as pessoas, Deus, que lutaram por essa carteira, que fizeram tantas reuniões com o governo, tantas passeatas e coisas para que pudessem trazer esse bênção. Nós agradecemos pela vida da irmã Lely, Senhor, que está ajudando os teus filhos a documentar essa carteira. Nós agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus em dois textos. O primeiro é Deuteronômio 29, verso 4. E o segundo é Mateus 13, 15. Nós vamos tentar usar esses dois versículos, um em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, 29, 4, e depois Mateus 13, 15. A mensagem nessa noite, ela tem a ver com a bênção e a importância dos nossos sentidos. A bênção e a importância dos nossos sentidos. Tá? Deuteronômio 29, verso 4, e Mateus 13, 15. Os dois versos não são agradáveis, não são bonitos, são, na verdade, versículos tristes. Esse texto da Bíblia é um texto triste. Quando, nas campinas de Jericó, Moisés diz essa palavra aos filhos de Israel, depois de ter caminhado 40 anos com eles no deserto, finalmente Moisés chega a essa conclusão. E a conclusão é: mas, até hoje, o Senhor não vos tem dado 3 coisas: um coração para entender, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Triste essa declaração de Moisés. Infelizmente, ela é uma realidade na vida de muitas pessoas. Mateus 13, 15, Jesus, milhares de anos depois, ele diz as mesmas palavras, repetindo Isaías. Em Mateus 13, 15, Jesus diz: porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e também fecharam os olhos. Então aqui está descrevendo o estado da doença espiritual de qualquer ser humano. O problema é que tem 3 sentidos que estão completamente inutilizados. O coração está duro, os olhos estão cegos e os ouvidos estão surdos. E Jesus passa a dizer a receita da cura. Ele diz: para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam. Você percebe que antes de haver uma conversão, tem que haver uma obra nos sentidos. E Jesus diz que para que se convertam, eles teriam que ver com os olhos, eles teriam que ouvir com os ouvidos, e eles teriam que entender com o coração, para que então se convertesse e eu os cure. A cura, ela vem como a última palavra desse texto, ela está na ordem certa. A cura só vem depois da conversão, mas antes da conversão tem que haver uma libertação e uma cura nos sentidos de cada ser humano. Eu quero abençoar os seus sentidos essa noite. Antes de nós pregarmos a mensagem, eu queria que você orasse por 3 coisas. Dá-me um coração para entender, dá-me ouvidos para ouvir e dá-me olhos para ver. Pai, a tua igreja está reunida e a tua palavra nunca, jamais ela volta vazia. E nessa noite, o Senhor toca os sentidos da igreja, eu abençoo tuas ovelhas que estão neste lugar. Tu és o Deus que quebra o coração de pedra, arranca os véus dos olhos e os tampões dos ouvidos. O Senhor está aqui essa noite. Eu reclamo os teus anjos para trabalharem essa noite em favor do teu povo. E eu proclamo que a tua obra será plena essa noite. O Senhor executará aquilo que está no teu coração. E nós te damos graça. Alguém diz comigo: eu recebo a obra do Senhor no meu espírito. Pode sentar diante do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quero começar nessa noite dizendo aos irmãos que Deus nos deu sentidos para perceber as coisas. Os sentidos são mecanismos de Deus, são órgãos que Deus nos deu, são habilidades de Deus que Ele nos deu, que nos capacitam a receber informação, absorver as informações e processar as informações. E por que Deus nos deu isso? Porque Deus fez o homem
com habilidade de entender. Deus quer que o homem entenda. Eu, sinceramente, eu adoro a Deus sempre, eu agradeço a Deus sempre, porque um dos desejos de Deus é que nós entendamos. Deus não é aquela pessoa que fica guardando informação da gente, que não quer que a gente saiba das coisas. Se há uma pessoa que deseja que a gente entenda as coisas, é Deus. Se há uma pessoa que tem interesse que a gente perceba as coisas, é Deus. Se há alguém interessado em tocar em nossos sentidos, é Deus. Ele nos deu os sentidos para isso. Deus não deu ouvido para a gente para ficar inutilizado, para a gente não ouvir. Deus não deu olhos para a gente fingir que vê e não enxerga. Deus deu olhos para a gente porque Ele quer que a gente veja. Deus deu ouvidos para a gente porque Ele quer que a gente escute. Acima de tudo, Deus nos deu um coração porque Ele quer que a gente entenda as coisas. Você percebe que aqui já está explicado, o entendimento não é na cabeça. O entendimento não é na cabeça. O órgão do entendimento é o coração. Tá? E o problema todo é que o coração está duro. Então a pessoa não entende. Ela é cabeça dura. Mas não é a cabeça que está dura. A cabeça fica dura também. Mas quem endurece primeiro é o coração. Quando o coração entende, o ser humano não entende nada. Isso é, quando o coração endurece, o ser humano não entende nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pelo Espírito de Deus, que eu vejo que o alvo do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor é recobrar os sentidos da igreja. Recobrar, retomar. Porque eles têm sido tomados pelo inimigo, eles têm sido profanados, os ouvidos têm sido entulhados com coisas, entulhados, não ouve? Os olhos têm sido cegos com tanta coisa, é escama, é trave, é véu, é tudo que você pensar, o diabo põe nos olhos. E o coração? Ele põe a unção do endurecimento, se torna uma pedra, e você pode falar com a pessoa o tanto que você falar, aconselhar o tanto que aconselhar, chamar, ela não entende porque o coração está duro. Mas Deus quer que o homem entenda, principalmente entender a sua voz, entender a sua vontade. Tá? Deus fez o homem de um jeito, tá? Que Deus sabe que o homem pode entender as coisas. Come on. Deus sabe que o homem pode entender, Deus sabe que o homem não é um animalzinho que não entende. Deus sabe, esse aqui entende, porque eu dei entendimento, eu dei uma cabeça para ele entender. Eu dei ouvidos, eu dei olhos, eu mesmo dei. Deus sabe que não há desculpa, tá? Para o homem dizer, eu não entendo Deus, eu não percebo, eu não sei. Não, na verdade, você sabe. Seus sentidos podem estar turvos, embaçados, tá? Podem estar profanados, e geralmente estão. Hoje nós vamos falar da purificação dos sentidos. Mas Deus sabe que você entende, e por isso é que vai haver um juízo, porque você sabe. Me ajuda a pregar aí, fala para alguém assim, Deus sabe que você sabe. Deus sabe. Irmão, eu vou te falar uma coisa, eu como pregador, eu não estou enganado em relação às pessoas, sabe? Tipo assim, que eu preciso pregar para elas. Que, irmão, vou falar para você, eu posso sentar e pedir para as pessoas pregar para mim. Elas sabem tudo, irmão. Tudo. Sabe tudo. Não estou falando que faz, irmão. Estou falando que sabe. Prega para você assim, irmão. Irmão, você pega uma pessoa e começa a falar, não, pastor, eu sei tudo. Irmão, sabe tudo. Já ouviu? Canta os hinos. Canta, Cassiane, canta tudo. Você começa só a cantar, ela termina. Mas não quer uma relação com Deus. Entendeu? Você sabe, porque Deus, Ele deu os sentidos. O homem, ele não entende na maioria das vezes, é porque não quer, tá? Porque ama a ignorância, tá? E porque os seus sentidos estão impuros, estão corrompidos, como Mateus 13:15 diz. Então, eu quero dizer que a corrupção dos sentidos é a maior perda do ser humano. É a maior perda do ser humano, tá? Foi justamente nos sentidos do ser humano que o diabo decidiu investir. Eu vou ler alguns textos com você. Se você for bom de Bíblia, você vai ser agora, porque se não for, você não vai conseguir me acompanhar. Mas se você for bom, 2 Coríntios 4:4, tá? É um texto que eu vou ler agora. E esse texto diz assim:
Mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, ele não é bobo, ele sabia que uma coisa só que ele precisava fazer é cegar a mente, investir no entendimento, investir nos sentidos, tampar os sentidos, bloquear os ouvidos, bloquear os olhos, endurecer o coração e pronto, ele tem tudo na mão. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu queria ajudar os evangelistas da igreja. Come on, gente aqui que gosta de evangelizar. Queria só lembrar você, quando você for falar de Jesus para alguém, repreende o diabo primeiro, por favor. Tá? Porque às vezes a gente vai evangelizar alguém como se a gente estivesse conversando com uma pessoa que está com os sentidos abertos, prontos, limpos, que uma palavra que você falar ele vai entender, ele não vai entender. Os sentidos dele estão presos na mão do maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você precisa entender que quando você vai falar de Deus para alguém, já teve alguém que falou antes de você, já falou alguma coisa contra aquilo. O diabo já montou a sua estrutura lá. Você tem que primeiro desmontar o que o inimigo fez lá, antes da pessoa ouvir sua voz. Eu não estou enganado quando eu prego para os crentes, porque a mesma coisa acontece com eles. Nenhuma pessoa chega na casa de Deus com a mente completamente disposta, pronta para receber a palavra de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento. Ele já profanou os sentidos. Ele já endureceu o coração. Ele já tapou os ouvidos. Ele já cegou os olhos. Existe uma obra de demolição. Alguém que já trabalhou na demolição? Levanta a mão aí. Quem trabalha na demolição? É isso aí. A América tem esse trabalho aí. Quem está chegando e não sabe, trabalha um dia que você vai ver. É derrubar a parede, é desconstruir o que está lá, carregar lixo, carregar concreto. Pesado. Demolição é pesado. E é exatamente o que Deus precisa fazer na vida do ser humano antes. Deixa eu dar uma palhinha para você, que não estava ali, mas o Espírito Santo trouxe agora. Jeremias 1:10, um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Todos são, né? Mas esse tem um gostinho especial. Jeremias 1:10. Eu queria mostrar o ministério da demolição, tá? Deus tem um ministério de demolição para fazer em nossa vida antes dele plantar alguma coisa. Deus não é aquela pessoa que sai semeando em qualquer lugar, plantando em qualquer lugar, edificando em qualquer lugar. Primeiro Deus limpa, primeiro Ele derruba, primeiro Ele destrói. Quando Ele chama Jeremias, em Jeremias 1:10, Ele diz: Jeremias, eu te chamei para fazer 4 coisas, 6 na verdade. 4 é de demolição e 2 é de edificação. Eu te chamei para arrancar, para destruir, para arruinar e para derribar. Oh, come on, quem é que quer um ministério desse? Eu te chamei para arrancar, destruir, arruinar e derribar. Alguém já está falando assim, eu não quero esse ministério. Deixa eu te falar, esse é o ministério de Deus. Na vida de qualquer ser humano, Deus tem que demolir a obra do diabo, arrancar a obra do diabo lá, destruir e derruinar. E aí finalmente Deus diz, e também plantar e edificar. Eu te pergunto, por que plantar e edificar vem depois? Porque está na ordem correta. Tudo que Deus vai fazer, Ele tem que demolir. Então, se Deus não purificar os sentidos, se Deus não arrancar os véus, eu queria fazer, olha, hoje você vai aprender várias orações. Alguém diz comigo, eu estou aqui para aprender a orar. Então aqui vai uma. Você tem que aprender a orar a Deus tirar os véus dos seus olhos. Você tem que falar, Deus, arranca os véus que estão nos meus olhos, que nunca foram arrancados. Foi nem arranhado assim, ó. Foi nem arranhado. Tem muito véu em nossa vida que continua lá. Tem muito tampão em nossos ouvidos que nunca foi arrancado. E você precisa orar em 3 coisas na sua vida. Por um ouvido que ouve a Deus, por olhos que veem a Deus e principalmente um coração que entende a voz do Senhor. Tá, mas vamos prosseguir. A bênção de Deus está nos sentidos do ser humano. Eu amo um versículo que eu vou te ensinar a você orar. Pregação, irmão, ela tem que ajudar você a orar. A pregação que você só ouve e vai para casa e fala, foi bom, né? Bom, mas não vou fazer nada com aquilo. Eu não sei que pregação é essa. Que alguém foi orar, pregou para você e você não faz nada com ela. Deixa eu te dar um versículo para você orar. Eclesiastes 2, verso 26. E
por que eu vou te dar esse versículo para você orar? Porque assim como o inimigo investe nos sentidos do ser humano, Deus, quando abençoa um homem, Ele abençoa onde? Nos sentidos. Eu gosto de orar Eclesiastes 2:26. Porque a palavra de Deus diz assim: ao homem do qual o Senhor se agrada, Ele lhe dá o quê? Muito dinheiro, um carro novo, mansão na Flórida e uma igreja bem grande para ele cuidar. Absolutamente não. Ao homem que Deus ama, que lhe agrada, Deus lhe dá sabedoria, conhecimento e alegria. Onde é que Deus investe? Nos sentidos da pessoa. Onde é que Deus investe? No entendimento dela. Ao homem que agrada a Deus, eu pergunto para ele: você se agrada de mim? Então me ensina. Se você se agrada de mim, me ensina. Deixa-me ouvir tua voz. Porque é onde Deus abençoa um ser humano, é abrir a mente dele, é rasgar a mente, é permitir que ele entenda. O desejo de Deus é que o homem entenda. O desejo de Deus é que o homem deixe de ser ignorante, deixe de ser imperceptivo, que o homem perceba as coisas, que o homem se conscientize das coisas, que o homem acorde, que o homem saiba. Alguém diz comigo: Deus fez o homem para entender. Então Deus não quer crente sem entendimento. Deus não quer pessoas andando por aí sem saber o que fazer. Deus investe em nosso entendimento, em nossos sentidos. Quando Deus vai nos abençoar, Ele abençoa em nossos sentidos. Você tem que perguntar para Deus: se você não está me ensinando, então tem que ter uma coisa errada comigo. Irmão, tem crente que está olhando para mim e eu sei que é ele. Não está aprendendo nada de Deus. Não está, irmão, a vida é velha, as coisas é velha. Deus não ensina. Deus não te ensina. Eu estou te desafiando essa noite, a palavra do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? No mesmo lugar que é o lugar da bênção de Deus, é o lugar do juízo de Deus. Quando Deus vai mandar juízo sobre o homem, o que Ele faz? Ele só não ensina ele. Quando Deus quer trazer juízo, Ele só não traz a sabedoria. Deixa eu te mostrar isso. Que é justamente o que está em Mateus 13:15, right? Mateus 13:15 a gente leu. Para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam, e o coração não entenda. Por que a pessoa fica nesse estado? Para que não se convertam e eu os cure. Deus não precisa fazer nada para julgar um ser humano, a não ser cortar a linha da informação, corta a linha do entendimento, deixa ele ficar na ignorância. A própria ignorância vai trazer juízo. A burrice vai tomar conta, os sentidos estão anulados, já não é um ser humano, já parece um animal. Qual é a nossa diferença da dos animais? Os sentidos. Qual é a nossa diferença dos animais? O entendimento. Deus quer que a gente ande por aí, entendendo as coisas, discernindo as coisas. Eu não sei você, mas eu nasci para discernir. Eu não sei você, mas eu nasci para entender as coisas. Eu sei que Deus está interessado em me ensinar. Eu sei que Deus está interessado em me revelar. Eu sei que Deus está interessado em abrir a minha cabeça, em abrir o meu coração. Deus não quer eu por aí, Senhor, como... Não, Deus quer eu enxergando, eu entendendo as coisas. Eu celebro isso a todo dia. Eu celebro a capacidade de Deus, o desejo de Deus. Por que Ele me quer humilde? Porque Ele quer me dar graça, Ele quer me ensinar. Porque o desejo de Deus é abençoar a gente no entendimento. Então, amado, deixa eu dizer para você. A única diferença entre nós e os animais são os sentidos. Porém, muitos seres humanos e alguns cristãos, vou falar alguns assim só para não falar muitos, têm se tornado como animais. Eu vou te mostrar o crente animal na Bíblia. Pastor, você é doido? Não. Vou te mostrar o que está na Bíblia. Abre no Salmo 73, eu vou te mostrar o crente animal. Só para te falar que eu já fui um deles, tá? E talvez você vai dizer assim: acho que eu já fui também. Porque dependendo do estado que você está na fase do crente animal. Eu espero que não esteja ninguém aqui essa noite. Mas deixa eu te explicar a situação de Asaf no Salmo 73. Asaf é um servo de Deus, é um músico, ele é um adorador.
Só que ele começa a ficar chateado porque o ímpio está prosperando. E se você ler o começo do Salmo todinho, a história é essa. Ah, Senhor, eles não têm nem doença. Ele fala assim, ó, eles nem doentes eles ficam. Eles praticam o mal o tempo todo, e nem doente os caras ficam, Senhor. Que troço ruim é aquele? Nem doente não fica. Eu estou aqui tentando servir a Deus, lutando com essa batalha, não tem finança, etc, etc. E Asaf começa a ficar entristecido. Tá? Eu vou ler só o verso 12, ele diz assim, estes são os ímpios, sempre em segurança, aumenta suas riquezas. Olha só, Asaf, verso 13, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Olha, crente, quando você começa a se comparar com pessoas que estão prosperando, fazendo mal e prosperando, você está indo no caminho de se tornar um animal. Porque o seu entendimento começa a sair pelo ralo, e você tem que ter cuidado, porque se perder o entendimento, não tem outra opção, senão virar um animal. Deixa eu prosseguir com você. Porque no versículo 14, Asaf diz assim, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E olha, a dor enlouquece a qualquer um. E aqui ele está experimentando a dor, tá? Está experimentando essa frustração, essa revolta de o ímpio prosperar. E aí no verso 16 ele diz, quando eu me esforçava para compreender isso, eu acharia uma tarefa difícil para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. E aqui está. Muitos crentes amargurados, entristecidos pela vida, traumatizados pelo pai, rejeitados pela mãe, aquele tipo de crente que não foi curado, como o Marcos falou aqui, de tanta coisa ruim que passou na vida, ele está afligido todos os dias. E aí, como ele não tem experiência de entrar no santuário, porque entrar no santuário aqui não é entrar na igreja, muita gente entra na igreja, mas nunca entrou no santuário, porque quando você entra no santuário, tem uma cura em você, quando você entra no santuário, é uma cura nos seus sentidos. E Asaf está dizendo que quando ele entrou no santuário, ele entendeu, isso é, o coração compreendeu, porque ele estava analisando a coisa toda com a cabeça, o ímpio prospera, não passa por isso, como é que eu sou servo e passo por isso? Eu não vou pedir para levantar a mão, quem já fez essa pergunta? Não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir. Quem já fez essa pergunta? Eu estou te servindo e dá tudo errado, quanto mais eu faço certo, mais dá errado, quanto mais eu te busco, mais, aí você chega na conclusão que Asaf chegou, não vale a pena servir a Deus, quanto mais eu me esforço, mais a coisa fica ruim. Só que presta atenção, você chega no versículo 21, Asaf diz assim, quando o meu espírito se amargurava, e o crente tem que ter cuidado com isso, viu? Porque a amargura no espírito, ele está levando você para um lugar que você não sabe qual é. E eu sentia picadas no meu coração. Eu pergunto, essa pessoa está festejando ou ela está sofrendo? Quando o meu espírito se amargurava, e eu sentia picadas no meu coração, eu estava o quê? Eu estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Existe o crente animal ou não existe? Já viu algum pastor animal? Amargurado com a igreja? Amargurado com o povo? Amargurado com todo mundo? Decepcionado? Já passei a fase de pastor animal. E na fase que eu estava naquela depressão, naquela angústia, eu perguntava a Deus por que essa igreja é tão ruim. Porque quando você está animal, tudo é ruim para você. Entende? E eu clamava a Deus e eu perguntava por quê, por quê? E é incrível que o animal ele é cheio das questionamentos, como se Deus, né? Eu quero saber por que tanto sofrimento, por que Deus, baixa a bola aí, vai perguntando aí. Eu não respondo animal. Sabe, tem muito crente animal falando com Deus e gritando para Deus e tal, e Deus, tu está pensando que eu falo com animal? Vamos tirar o animal aí primeiro. Vamos cancelar essa amargura aí primeiro. Vamos arrancar essa dor aí primeiro. Vamos desfazer essa loucura que entrou nos sentimentos primeiro, porque eu não falo com o animal, não respondo ao animal. Porque o entendimento foi pelo ralo. Quando é que o entendimento vai pelo ralo? Quando a dor toma conta. Quando a dor toma conta do coração. Quando o racionalizar da cabeça entra em choque, porque não há resposta aqui. A resposta é aqui. Não é a cabeça que entende, é o coração que entende. E quando o coração está dando picadas, quando o coração está amargurado, decepção, crente tem que fugir da decepção. Estou te falando e tu não me acredita. Crente tem que fugir da decepção. Crente decepcionado está no caminho do zoológico. Vai ficar preso numa jaula.
clamando para Deus. E aí, por quê? E Deus, por quê o quê? Larga essa amargura. Larga essa dor. Perdoa. Tira essa angústia da alma. Sabe, porque o coração, picadas no coração, irmão, não é no outro lugar não, é no coração. Você acha que é fácil um negócio desse? Qualquer um embrutece, qualquer um vira animal diante do Senhor. Sabe quando é que os nossos sentidos são anulados? Quando nós sofremos demais, quando nós estamos debaixo da amargura, debaixo da pressão, debaixo da angústia. Eu já estive lá, Deus já me levou lá para me mostrar que é um pastor animal. E quanto mais eu perguntava para Deus, por que essa igreja é assim? Por que eu passei por isso? Por que Deus? Ei, baixa a bola, limpa o coração. Porque sem cura, presta atenção o que Deus falou comigo. Sem cura não haverá entendimento. Aleluia. Alguém responde comigo assim: revelação, é resultado da pureza. Quer entender? Limpa o coração. Ei, quer entender? Limpa o coração. Deus não vai deixar você entender cheio de angústias, cheio de ansiedade, cheio de amargura, cheio de preocupação. Não virá revelação para ninguém que está com o coração duro. O que é ansiedade? Coração duro. Mas você não acha. Você acha que ansiedade é... que já nasceu ansioso? Vive na ansiedade? Está acostumado com ansiedade? Ei, ansiedade é dureza de coração. Ansiedade é não confiar no Senhor, não descansar nele. Por que as pessoas têm aquela revelação, eureka, né? Quando, tive a revelação. No momento mais, que ela está mais relaxada, que ela está mais, não está nem pensando na situação. Já ouviu falar de cientistas que tiveram a resposta do grande problema, que ele estava no laboratório, num lugar que está tomando banho num lugar. Right? Por quê? Porque relaxou. Porque abriu mão da tensão. Porque não existe revelação no meio da dor, no meio da tensão. Deus não toca os sentidos de um animal. E quando nós estamos duros, irmão, você sabe o que a vida faz? A vida que a gente... Você está vivo, não está? Nasceu aí no planeta? O que a vida fez com você? Te deixou cada dia mais romântico? Mais alegre, right? Oh my God! Mais amoroso. O que a vida faz com a gente? Endurece. A vida não ensina outra coisa para a gente. Ela endurece a gente. Tá? As decepções, as lutas, as pessoas, o que elas fazem com a gente? Elas tornam a gente mais duro. Aí, menos voz de Deus, menos entendimento de Deus. Quanto mais duro o coração, porque a vida endurece o nosso coração. Então, você precisa desanimalizar o coração para poder voltar os sentidos. Agora, deixa eu falar como, de uma maneira literal, um homem vira um animal. Você já ouviu a história de Nabucodonosor. Só quero passar lá, em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, porque aqui, literalmente, o homem vira um animal. Right? E no capítulo 4 de Daniel, verso 31, o verso 30 diz assim... falou o rei, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada do meu poder e a glória da minha majestade? 31, estava ainda essa palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o reino. E olha aqui a sentença, serás expulso do meio dos homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ei comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E ele o dá a quem quer. No verso 33, na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens, comia erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Come on, church. O homem ficou louco. O homem ficou doido. A loucura se instalou por causa do orgulho, right? E o homem se tornou um verdadeiro animal. O que Deus precisa fazer para julgar uma pessoa? Apenas retirar o entendimento. Apenas tocar os sentidos. Alguém diz comigo, obrigado, Senhor, por preservar o meu entendimento.
Só que agora eu vou te dar 2 minutos para adorar a Deus, porque isso aí não foi suficiente. Não foi suficiente ainda. Deus, obrigado, 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 obrigado. Porque eu não estou louco, eu estou daqui, minha cabeça está no lugar, eu estou pensando direito, eu estou raciocinando, eu estou te adorando, eu estou sentindo alegria, eu estou na tua casa. Alguém agradece porque o entendimento está aí, o entendimento está preservado. Deus, aleluia, obrigado, meu Pai. Porque mesmo com a nossa dureza, tu tens mantido o entendimento em nossa cabeça. Nós podemos entender tua voz, entender tua palavra, ouvir, ter prazer na tua casa. Deus, obrigado por nos dar entendimento. Tu és o Deus, Senhor, que fez Nabucodonosor ficar 7 anos comendo capim. O homem morava no mato. A coisa mais incrível que eu acho é Deus ter retornado ele ao trono. E o versículo que eu mais amo é o 34, que eu deixei para ler agora. O que acontece no 34? O próprio Nabucodonosor falando, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, isso é, 7 anos depois, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos. Eu gosto dessa frase. E voltou a mim o meu entendimento. Come on, church. Sabe qual é o maior presente de Deus para um ser humano? Quando volta o entendimento na cabeça. Na cabeça daquele marido, cabeça dura, quando volta o entendimento a ele volta a ser um pai, ele volta a ser um homem, ele volta a ser um marido. Na cabeça daquela mulher, na cabeça daquela filha, na cabeça de qualquer homem ou mulher, quando volta o entendimento, essa é a maior bênção que Deus... E eu quero dizer para você que tem um Nabucodonosor na sua casa, Deus pode retornar o entendimento desse Nabucodonosor. Deus é Deus que retorna o entendimento, porque a maior bênção de Deus na vida de um ser humano é retornar os sentidos. Deus criou o homem para entender. E a única razão que Deus permitiu para Nabucodonosor comer capim 7 anos, foi para ele entender de novo. Deus não queria que ele ficasse animal o resto da vida. Deus falou: vou te dar um tempinho de loucura, vai ficar um dia no zoológico, para depois tu ouvir minha voz direito. O que Nabucodonosor diz? Eu levantei meus olhos ao céu, tá? E voltou a mim o meu entendimento. E aí, eu bendisse ao Altíssimo. Quer dizer, tu não queria bendizer antes, mas agora... eu bendisse ao Altíssimo, eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Por que ele fez isso? Porque voltou o entendimento, porque Deus deu uma bênção a Nabucodonosor, voltou os sentidos. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus pelo entendimento, pelos sentidos. Eu vou pular aqui hoje à noite, porque tipo assim, não existe bênção maior do que eu levantar de manhã e não viver um dia bobo, um dia cheio de loucura, um dia centrado. Viver os meus dias centrado, viver os meus dias discernindo as coisas. Não é honra maior para uma mulher, para um homem, para um jovem, para uma criança, do que levantar e viver um dia de sabedoria, e não de besteira, não de ignorância, não de estupidez. Viver um dia fazendo decisões acertadas, viver um dia discernindo a vida. Essa é a bênção de Deus para nós. Eu celebro o entendimento, eu celebro a bênção do entendimento, eu celebro o Deus que ensina o homem, o Deus que faz Nabucodonosor sair do zoológico e sentar no trono de novo. Porque você não senta no trono se Deus não te retornar o entendimento. Agora deixa eu te falar das bênçãos que acompanham o entendimento, porque na descrição de Nabucodonosor, ele continua dizendo, tá... voltou o meu entendimento, eu bendisse o Altíssimo, eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores na terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera no exército. Nabucodonosor está dando um testemunho, tá? De que ele voltou a entender quem era Deus. Agora deixa eu te falar, antes de ler o versículo, eu vou te falar. Toda vez que Deus retorna o entendimento a um marido, a uma esposa, a um filho, a um pastor, ao dono de uma empresa, a um governador, a um governante, toda vez que Deus retorna o entendimento, Ele retorna as bênçãos. Olha o verso 35, 36. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino, voltou a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido ao meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Come on, church. Qual que é a lição que você acha dessa história? É Deus provar que Ele pode fazer um homem louco? Não, não é essa a lição. Qual é a lição dessa história?
É que Deus está dizendo assim: se você quiser o entendimento, se você valorizar o entendimento, eu vou te abençoar. Eu quero te abençoar através de uma vida de discernimento. Eu te abençoo através de decisões sábias. Tá, o meu caminho de te abençoar é colocar na tua mão o teu destino numa mão, e na outra mão sabedoria e discernimento, para você tomar as decisões, para você fazer. Eu te coloquei no universo para você trabalhar, eu te dei as oportunidades, você é um representante meu, assim como eu sou sábio, tu és sábio. Eu te dei olhos para ver, eu te dei ouvidos para ouvir, eu te dei um coração para entender, eu te dei tudo o que você precisa para viver o melhor, através do entendimento. O que Deus está enfatizando nesse texto é que o homem não vive sem o entendimento dele. Se eu fosse você, eu orava todo dia: me ensina, me ensina, me ensina. Aproveita e ora assim: tira a minha estupidez. Pode tirar. Aproveita e ora assim: ó, arranha a minha ignorância, demole a minha ignorância, tira a minha impercepção, as coisas que eu não enxergo, meu blind spot. Sabe o que é o blind spot, né? Você está dirigindo o carro aqui, vem um carro lá atrás, você vê, vem um ali, você vê, mas tem um lugar aqui que o carro fica escondidinho e você não vê o carro. Porque é um blind spot, é um lugar que você não enxerga. O meu carro, ele tem um sensor que ele acende uma luz no retrovisor. Seu carro tem? Então nós temos um carro. E aí ele acende a luz porque tem um carro no blind spot. Sabe o que é aquele sensor? Qual é o nome dele? Esse mesmo. É o Espírito Santo. Você não está enxergando, mas ele está. Só que porque você tem uma relação com ele, ele te avisa. Mas o crente animal, que não escuta o Espírito Santo, porque, irmão, crente endurecido, amargurado, entristecido, decepcionado, ele não tem como ouvir o Espírito Santo. Deixa eu dar um pequeno exemplo meu. Porque Deus me levou em depressão. Eu falei: vem aqui, pastor, você é doido mesmo. Deus leva crente em depressão? Eu falei: meu filho, Deus teve que me levar para me mostrar onde o povo dele está. Eu sou cobaia de Deus. Ele faz a gente passar as coisas para ele poder ensinar os outros através da gente. Entendeu? Ele me levou, e ele falou que ele me levou a propósito. O que eu quero dizer é que, quando Deus me tirou daquela experiência, onde Ele me ensinou muito, Deus me ensinou muito naquela experiência. Uma das coisas que Deus mais me ensinou naquela experiência foi que, se eu não operar na atmosfera da alegria, que é a atmosfera da pureza, eu não vou ouvir a voz do Senhor. Coração alegre, disposto. Por isso que Davi ora: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que Davi está pedindo? Eu quero a atmosfera onde eu possa te ouvir sempre, onde eu possa perceber a tua voz, onde eu possa receber as tuas impressões em mim. Porque quando eu estou com raiva eu não recebo, quando eu estou magoado eu não recebo, quando eu estou ofendido eu não recebo, quando eu estou com ciúme eu não recebo, quando eu estou com medo. Que, irmão, que tem de crente com medo? Misericórdia. Vou voltar à mensagem. Show. Das experiências que o Senhor me deu depois que eu saí da depressão, porque Ele começou a me ensinar sobre a atmosfera, e um dia, o Nicolas, ele devia ter 12, 13 anos, foi uns 5 anos atrás, e naquele dia, o Nicolas, abençoado como ele é hoje, ele não era tão abençoado como ele é hoje. Ele me tirou do sério. Sabe quando a criança te perturba? Sabe quando a criança faz coisas erradas, que tipo assim, eu tolerei aquele menino o dia inteiro, mas eu dormi com raiva dele. Não com raiva, eu estava triste. Sabe quando você fica triste com uma criança? Não levanta a mão, o pai que está aqui. Ou você é santo? Você nunca ficou triste com uma criança? Assim, da criança te entristecer, de tanto errado que ela fez, ou da forma que ela te tratou, que você fica triste. Right? Só aquela noite eu fiquei triste. Tá? O que aconteceu? Eu não sou cozinheiro, mas naquele dia, eu coloquei umas batatas doces. Eu imaginei tomando um café com batata doce de manhã. Eu falei: vou botar batata doce para cozinhar. Minha esposa está dormindo já, eu vou botar batata doce para cozinhar. Eu botei algumas batatas na panela, coloquei no fogão na cozinha e subi para o quarto para fazer não sei o quê. Então você já sabe o que aconteceu, né? Era 10 da manhã. Quando foi 3 da manhã, presta atenção, gente, as batatas ficaram 5 horas no fogão.
Fala se não foi Deus que guardou. Tá? Mas às 3 horas da manhã, Deus acordou a minha esposa. Ele acordou ela, do nada. Do nada. E eu dormindo. E o Senhor falou para ela assim: tem coisa queimando no fogão. E ela falou: mas como? Eu não botei nada no fogão. Eu não avisei para ela que eu tinha botado batata para cozinhar, porque ela estava dormindo já. Como é que ela poderia saber? E aí ela desceu na cozinha e chegou lá, as batatas estavam pretas e a fumaça. E aí ela não falou nada, não me acordou, dormiu até de manhã, guardou a surpresa para de manhã. Quando nós acordamos de manhã, ela falou: escuta, você colocou umas batatas. Falei: Jesus amado, meu Deus, as batatas. Aí ela falou assim: o Senhor, olha só, foi isso que me magoou. O Senhor me acordou às 3 da manhã para me falar das batatas. Aí eu fiquei triste na hora. Você sabe por que eu fiquei triste? Porque ele falou com ela e não falou comigo. Se Deus podia acordar um, por que não acordava eu? Right? Não foi eu que botei as batatas. Sério, gente, está entendendo? Eu realmente fiquei triste. Mas sabe o que foi que o Espírito Santo me falou? Você lembra como você dormiu com o coração, com seu filho? Em outras palavras, eu queria que o Espírito Santo ignorasse todo o endurecimento do meu coração com o Nicolas, para ele passar por cima daquilo. Alguém fala comigo: ele não passa por cima. Deixa eu te dar um exemplo. Tem como tirar uma cadeira dessa? Eu tenho problema com elas. Vou tirar elas. Obrigado, Douglas. Esse aqui é o caminho da sua relação com Deus, né? Então o seu coração está limpo. Seu coração está limpo, está alegre. Alguém diz comigo assim: as vestes santas para adorar o Senhor são um coração alegre. Deixa eu te falar, deixa eu ler para você o Salmo 100. Servir ao Senhor. Não. Sad. Sim. Celebrai ao Senhor com um pouquinho de alegria e 40% de tristeza. Deus tolera. Servir ao Senhor com um pouquinho de tristeza, Ele vai tolerar. Apresentai-vos a Ele com a cara assim, meio... E apresentai-vos a Ele com, assim, aquele silêncio assim. Eu prefiro ficar caladinho ouvindo o louvor. É assim que está lá, o Salmo 100? O que o Salmo 100 está descrevendo? A atmosfera da presença de Deus. Ele fala: servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor. Você sabe o que Deus falou para mim? Naquela época: você é um pastor triste, está vestido de tristeza e não sabe celebrar. Você não sabe celebrar. Você sabe dirigir culto, mas você não sabe celebrar. Você sabe pregar, mas não sabe celebrar. Você precisa mudar a atmosfera do seu coração. Você tem um coração duro, você tem um coração triste. Em outras palavras, quando você está com o coração alegre, a sua relação com Deus está bem. Porque quando eu saí daquela depressão, quando Deus me libertou a minha alma, e se eu fosse explicar para vocês, é uma questão de, por causa do temperamento, porque, meu irmão, melancólico é sofredor. Você é um sofredor na vida. Quem é melancólico aqui? Nós somos sofredores, tá? E quem é casado, quem é melancólico, casado com fleumático, aí você vai morrer. O fleumático vai te matar na unha, porque ele não está nem aí para nada. Ele não exporta com nada, ele não sente nada, ele não tem sentimento, o troço, não tem sentimento nenhum. Você está morrendo e ele não está nem aí. Contribui para o seu peso, a sua cruz, entendeu? Mas quando você está na alegria, quando você está, a sua relação com Deus é livre, você ouve a informação. Aí, quando você tropeça, quando você tropeça numa ofensa, numa mágoa, numa chateação, alguém sabe por acaso do que eu estou falando? A relação interrompe, porque você agora está vestido de decepção, você está vestido de dor, e naquela noite eu fui dormir vestido de dor, com o coração duro. Quando isso interrompeu aqui, o que interrompeu? Interrompeu a comunicação do Espírito de Deus comigo. Para você entender o que entra na frente dos sentidos. As experiências da vida, as decepções da vida entram na frente, e você não passa a não ouvir a voz do Senhor. E eu queimei as batatas aquela noite.
E o Espírito Santo não pôde me avisar, porque eu tive aquela experiência com meu filho, e eu fui dormir triste com ele. E no dia de manhã, eu me arrependi e pedi perdão ao Espírito Santo, porque eu tinha bloqueado os meus sentidos. E ele não fala com animais. Eu me tornei um animal. Eu queria dizer para você que tem uma outra oração que eu faço. Eu quero levar você para Colossenses 1, verso 21. Novo Testamento, se você vier de Apocalipse para trás, voltando, vai achar mais fácil Colossenses. Mas ele está entre Efésios e Timóteo, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses. Tem uma palavra que Paulo fala que eu quero trazer para você aqui. Quando Paulo fala em Colossenses 1, 21, a vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos de Deus no entendimento. Ei, se há um lugar onde você pode ser amigo de Deus e você pode ser inimigo de Deus, é no entendimento. Eu estou falando dos sentidos. Éreis inimigos de Deus no entendimento. É na nossa cabeça que a gente ou se torna amigo de Deus, e é na nossa cabeça, nos nossos sentidos, nas nossas percepções, que a gente se torna inimigo de Deus. Se eu fosse você, eu orava nesses ouvidos, que ouviram tanta coisa ruim a vida inteira, eu orava nesses olhos, que viram tanta coisa ruim a vida inteira, eu orava nesse coração, que foi tão endurecido, tão empedernido, tão ferido, tão picado, tão ofendido a vida inteira, porque é isso que se tornou inimigo de Deus em você. Seus sentidos se tornaram inimigos do Senhor, e você é estranho à voz dele, você não... eu queria falar uma coisa aqui com os irmãos. Tem hora que eu não consigo, a maioria das vezes eu não consigo pregar o que eu escrevo, que o Espírito Santo não deixa. Lembra quando Elias chegou na caverna, e a palavra de Deus diz que ele estava em depressão, ele estava ali, Elias estava em depressão, ele estava com o coração alegre, né? Ele estava com o coração duro. E aí veio o fogo, e Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio o vento, e Deus não estava no vento. Right? Aí Deus falou numa voz mansa e suave. A gente não entende essa linguagem. A gente entende grito. Ei, fulano, ei! Grito a gente entende, porque a gente foi criado com grito. Right? Você foi criado com grito, eu fui criado com grito. Right? Você não entende a suavidade da voz de Deus. Aquele tom, o seu ouvido não pega aquela frequência. Grita mais alto, que aí eu pego. Meu ouvido está acostumado com grito. Elias estava acostumado com terremoto, vento, fogo, pedra caindo. Esse é o Deus que eu entendo. Aí Deus falou, peraí, vou falar numa voz mansa e suave agora, porque eu quero saber se eu não te pego na tua dureza agora. E Elias teve que colocar cara entre a capa, porque agora ele estava tendo uma experiência nova, de ouvir a voz de Deus num tom, numa suavidade, que o pai nunca falou naquela suavidade, os pastores dele nunca falaram naquela suavidade, os professores dele nunca falaram naquela suavidade, nenhuma mulher, nenhum marido, nenhuma pessoa que passou na vida dele, colocou aquele som. Deixa eu falar para você, tem muitos de nós perdendo a voz de Deus, porque o nosso ouvido não capta a frequência que ele está falando. Alguém fala comigo, a voz de Deus é suave. Então repita comigo também. Então eu tenho que ter um coração suave para poder captar a voz do Senhor. Eu quero proclamar que é isso que Deus está fazendo hoje à noite aqui. Deus não está trazendo essa palavra aqui para deixar o coração voltado do jeito que ele chegou aqui. Deus está trazendo essa palavra aqui porque Ele quer moldar o coração aqui, curar o coração aqui. E deixa eu te falar, quando você quer entendimento, você só precisa de cura. Quando você cura o coração, os ouvidos começam a abrir. Quando você cura o coração, os olhos começam a abrir. E o coração começa a entender aquilo que ele nunca entendeu antes. O que nós precisamos é de cura nos sentidos. Deus continua falando da mesma forma, no mesmo tom. Mas os ouvidos, Ele quer afinar os ouvidos com Ele hoje. Tem 3 sentidos principais. Eu acho que não vai dar para terminar a mensagem, eu vou falar até onde o Espírito Santo permitir. Tem 3 sentidos principais. Não sei se você percebeu, nos 2 textos, a Bíblia enfatiza os mesmos sentidos. Os olhos, os ouvidos e o coração. Agora, se você analisar um pouquinho, você vai ver que olhos e ouvidos,
eles só servem para captar informação. Olhos e ouvidos são receptores de informação. Tá? Só uma palhinha, um parentezinho, o diabo sabe disso também. Tá? Ele sempre vai investir nos seus olhos e nos seus ouvidos. Então você tem que ter cuidado. Porque quem está entulhando os nossos sentidos não é Deus. O diabo está entulhando. Sabe aquele negocinho que a gente fica rolando assim? Que não para de rolar nunca? Quem sabe do que eu estou falando? Eu limpava a casa de uma senhora de 80 anos, lá em Bridgewater, eu e a Gel. Ela é uma senhora de 80 anos. Isso há 20 anos atrás. Então, tipo assim, ela já foi, né? Uma serva de Deus. Mas ela trabalhava em Boston e ela falou que ela estava vindo para Boston no trabalho, com 70 e tantos anos ela trabalhava. Ela trabalhou por 50 anos numa companhia em Boston. E ela vinha no trem e ela falava, explica para mim, o que é que aquelas pessoas ficam rolando assim, o tempo todo eu vejo elas rolando. Era o celular que ela não sabia. Pois isso aí tá enchendo os nossos ouvidos. Porque não tem fim, não tem uma hora que ele para. Ele para. Ó. Alright? Agora, você já percebeu as vozes que falam nos ouvidos? Parece que a voz do pai nunca saiu, né? Não é uma voz agradável. A voz da mãe, a voz... Sabe aquelas vozes que já tinham que ter sido apagadas do som do seu ouvido e nunca foram? Você precisa colocar o sangue aí. Tem um desentulhamento que tem que fazer aí. Eu queria só dizer que o Senhor Jesus, Ele falou das escamas. Isso é, em Atos 9, quando Ananias orou por Paulo, o que saiu dos ouvidos, dos olhos dele? Escamas caíram dos ouvidos, tá? Mas em Mateus 7, Jesus diz assim, por que você quer tirar o argueiro no olho do outro, quando tem o quê? Uma viga, um 2x4, um 10x4, tem um negócio grande no seu olho. Então o diabo, ele coloca as coisas nos olhos da gente. Se eu fosse você, eu orava para tirar essas coisas dos olhos. Tá? E se você lê em 2 Coríntios, Paulo está falando do véu, que toda vez quando eles leem Moisés, está falando das sinagogas, o véu continua lá. Então tem véu para tirar dos olhos, tem escamas para tirar dos olhos, tem trave para tirar dos olhos. E os olhos são apenas receptores de informação, porque o mais importante é o coração processa as informações. Tá? É o coração que diz assim, eu não gostei disso, eu não aceito isso, eu não quero. O ouvido até ouve a voz de Deus, mas o coração duro rejeita. Então o coração precisa estar curado, para ele poder processar corretamente as informações que entram pelos olhos e os ouvidos. Por isso que a obra principal de Deus tem que ser no nosso coração. Eu queria só falar isso para terminar, para orar por você. Deus quer formar o nosso coração. Eu queria ler, eu sei que eu já passei da hora, mas eu queria ler 2 versículos em Gênesis. Na primeira página da Bíblia, o capítulo 1 de Gênesis, o verso 27, diz que Deus criou o homem. Eu só quero fazer a distinção aqui. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus o homem, ok? A sua imagem e semelhança. Pronto, já lemos. Segunda página, capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem. Espera aí, ele criou e agora ele forma? Yes. Agora é diferente. E esse formar foi ele pegar o barro nas suas próprias mãos e dar a forma. Deixa eu falar uma coisa com você. Se Deus pegasse a gente, colocasse numa mesa, e a gente fosse apenas o barro, right? Porque ele é o oleiro, e ele formou o homem do pó da terra, ele formou. Eu queria te perguntar, qual das partes do corpo, se o barro tivesse níveis de valor, o barro dos pés é um valor, o barro das mãos é outro valor, o barro do tórax é um valor, qual que seria o barro mais precioso? O coração. Se houvesse alguma coisa chamada golden clay, podia dizer que o coração seria esse barro de ouro. Porque Deus não está tão interessado em formar os pés, como Ele está interessado em formar o coração. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus formou. Eu queria te perguntar, quem amassou o barro do seu coração? Eu quero te perguntar, quem está amassando esse barro? É Deus ou o diabo? Porque muitos de nós, quem está amassando o barro, não é o Senhor.
O diabo tem interesse de formar o coração das pessoas, da mesma forma que Deus quer formar um coração que entende a sua voz. E uma das minhas orações todo dia naquela igreja é: forma o meu coração, forma o meu coração. Aliás, eu celebro o que Deus já formou no meu coração, porque Deus me deu um coração para entender a sua voz, entender a sua palavra. Eu sou apaixonado, eu vivo mesmerizado pela voz de Deus, porque Ele formou o meu coração. O seminário não formou meu coração, meus pais não tiveram esse poder, a igreja que eu vivi a vida inteira não teve esse poder, a religião não teve esse poder, mas o Espírito Santo, Ele tem esse desejo de talhar um coração, na medida, na forma. Porque sabe o que é o coração? Ele é o juiz, ele é a suprema corte dentro de você. O coração é que vai decidir o que vai ser e o que não vai ser. Qualquer informação que chegar pelos olhos ou pelos ouvidos, ou por qualquer situação da vida, quem vai processar e quem vai dar o veredicto é o coração. Se eu fosse você, eu dizia para Deus: tira de mim o coração mau e me dá um coração bom, porque a palavra de Deus diz: o homem bom, do tesouro bom do seu coração, ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do tesouro mau do seu coração, ele tira coisas más. Alguém corre para esse altar nessa noite e vem pedir para Deus aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele falou nessa noite. Vem dizer para Ele assim: ei, eu não quero que o diabo forme o meu coração, eu quero que você forme o meu coração. E alguém vindo nesse altar, não abrace ninguém, como eu sempre falo, não fale com ninguém, não converse com ninguém. Apenas diga para Deus: eu quero a tua bênção aqui, eu quero te ouvir aqui. A oração nesse altar é a seguinte: limpa os meus olhos, arranca as imagens. Eu não tive tempo de falar das imagens dos olhos, mas tira as imagens negativas que o inimigo criou. Arranca os tampões do meu ouvido, mas acima de tudo, cura o meu coração de toda dor, de toda amargura, de toda tristeza, de toda decepção. Faz isso essa noite, porque Tu és o dono desse lugar. Responde essa oração, é o nosso clamor nesse lugar. Abre o coração com Teu amor nessa noite, cura o coração essa noite. Alguém diz para Deus aí: eu renuncio à tristeza, eu renuncio à decepção, eu renuncio à angústia, eu renuncio todo o desapontamento que eu já tive na vida, tudo que amargurou, que feriu, que me entristeceu, eu preciso renunciar. Tu és Deus nesta casa, Tu és o dono dos corações. Ei, Tu nos deste sentidos para Te entender. Restaura os sentidos da igreja essa noite, neste lugar. Deus está tirando gente do zoológico hoje, tirando o coração daquele lugar, tirando a gente, trazendo de volta a um Deus nesse lugar, restaurando os nossos sentidos. Ele é o Senhor. Deus, restaura o coração. Restaura o coração essa noite. Restaura o coração essa noite. Devolve a alegria. Alguém tem que falar para Deus: devolve a alegria no meu coração, senão eu não vou entender nada. Entendimento só vem depois da alegria. Entendimento só vem depois da cura. Há um Deus curando corações nesse lugar essa noite. Yes, Lord. Eu quero voltar a sentir as coisas boas. Cura o meu coração. Alguém pode deixar o coração quebrar diante do Senhor essa noite? Alguém diz comigo: Deus é santo, Ele é limpo, de emoções boas. Ele precisa disso no meu coração. Restaura. Alguém diz para Deus assim: restaura a atmosfera da pureza dentro de mim. Restaura a atmosfera da boa disposição dentro de mim. Tira esse desânimo. Sabe esse desânimo que está aí? Ele impede a voz de Deus. Sabe essa amargura? Sabe essa tristeza? Sabe essa coisa que está aí? Ele está bloqueando a voz do Senhor. Deus de derrubar barreiras está nesse lugar.
Eu peço que os anjos do Senhor tenham liberdade de trabalhar. Esse lugar é o trabalho dos anjos do Senhor. Os anjos se movem nesse lugar e você entrega para eles. Entrega para eles o que está acontecendo, o que está passando no seu coração. Entrega para eles, entrega para eles, entrega para eles. Deus, obrigado por curar os sentidos da igreja. Deus, obrigado por curar os sentidos da igreja. Tu és o Deus que restaura os ouvidos. Tu és o Deus que abre os olhos e cura o coração. Cura o coração, cura o coração, cura o coração. Gabarabachá passou, catarabarabahai. Ruguedaçamassarabahai. Olha para mim um minutinho. Olha para mim um minutinho. Sabe o que Deus tem me ensinado? Que Ele opera na atmosfera. Às vezes a gente tem a palavra certa, a oração certa, a doutrina certa, o seminário certo, tudo certo na atmosfera errada. Tristeza, decepção. Porque para crente roubar é pecado, mas ficar triste não é. Eu te garanto, você perguntar para um crente, é pecado roubar? Claro, irmão, come on. É pecado ficar triste? Como assim? Ele não sabe. Sabe por que ele não sabe? Porque ele nunca esteve na presença de Deus. Na presença de Deus, a tristeza chega lá. Eu era triste, agora vou ter que ficar alegre. A tristeza muda a natureza. Ela não resiste à presença. Sabe, até a tristeza muda na atmosfera do Senhor. Eu estou te falando da lição que eu aprendi. Da lição que eu aprendi. Que o Espírito Santo falou para mim: rasga as vestes de luto. Tira a cinza da cabeça. Senão você não vai entender nada. Eu queria perguntar, quem quer entender as coisas? Deixa a mão levantada como testemunho para o Senhor, de que você quer entendimento. Se você quer entendimento, se você quer que Deus dê sabedoria, que Deus te revele, que Deus te dê discernimento, com a mão levantada começa a dizer: limpa o meu coração então. Limpa essa amargura, essa ansiedade que eu vivo, esse medo. Limpa o meu coração do sofrimento, limpa o meu coração das memórias ruins, limpa o meu coração da decepção que eu acabei de ter. A desconfiança das pessoas. Eu não confio em gente, eu não confio nisso, eu não confio naquilo. Fala para ele: limpa o meu coração, porque se tu não limpar o meu coração, eu não vou entender nada. Aliás, eu não entendo muitas coisas por isso mesmo. É porque eu tenho andado triste, eu tenho andado decepcionado. Crente tem que fugir de decepção, crente tem que fugir de tristeza, crente tem que fugir de dor, crente tem que fugir dessas coisas. Alguém disse com Deus, diz para Deus: Senhor, restaura em mim a atmosfera do céu. Vamos falar bem devagar assim: Senhor, restaura em mim a atmosfera da tua presença. Foi isso que Davi orou no Salmo 51, quando ele falou assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Estou cansado do som da tristeza, estou cansado do som. Eu rejeito o som da tristeza, eu rejeito o som. Davi está trabalhando na atmosfera, Davi está trabalhando na sua atmosfera, e ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que foram quebrados. Ei, quando é que Deus vai restaurar a estrutura? Quando é que Deus vai curar os ossos? Quando a alegria chegar, quando a alegria chegar, quando a alegria chegar. Agora, nós temos o ladrão da alegria na nossa vida, right? Vem cá, por favor. Essa camisa amarela aí representa a alegria. Você é a alegria. Só que tem crente que fica assim: Senhor, traz alegria para mim. E ele fica aqui: Senhor, me alegra o coração. Senhor, me ajuda. Senhor, tira essa tristeza. E a alegria ali, ele não sabe perseguir a alegria. Ele não sabe ir atrás. Ele não sabe buscar Ai, meu Deus, vou ter que ler outro versículo para vocês. Vou ter que ler outro versículo para vocês. Vou ter que ler outro versículo para vocês. Isaías 64. Pode ficar aí, eu vou ler para você. Depois você vai pegar na gravação e você anota na sua Bíblia. Eu não vou pregar a mensagem hoje, mas eu preguei uma mensagem nesse versículo aqui, ó. Tu sais ao encontro, Deus, presta atenção. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Presta atenção. Tem muita gente indo atrás de Deus, está servindo a Deus, mas não é com alegria. Pastor mandou essa folhinha de oração aí, vou fazer porque eu tenho que obedecer. Me dá o dízimo porque eu tenho que obedecer. Vou na igreja, irmão, onde é que está a alegria?
A palavra de Deus diz: Deus ama o que dá com alegria. Sabe, a coisa no mundo espiritual, ele funciona na atmosfera. A atmosfera é mais importante. Entendeu? Então, diz assim, você pode ir atrás de Deus, mas Deus sai atrás de você. Tu sais ao encontro. Deus, no Isaías 64 é Deus. Deus sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Eu não sabia correr atrás da alegria, mas hoje eu sei. Se você fosse alegria, eu ia estar te perseguindo o tempo todo. Deixa eu te... Vem cá, porque você vai representar a tristeza. Você é um homem alegre de Deus, mas você vai representar a tristeza. Fica aqui. O espírito, o demônio, ele falou que Deus revelou para ele o espírito da hostilidade, right? Parabéns de Deus revelar os seus inimigos, porque o que Deus quer é que a gente olhe os inimigos na cara, porque aí você não fica apontando, atirando, perdendo bala, você atira na testa. O demônio que mais viveu comigo, sabe qual é o nome dele? Tristeza. Eu era um adolescente, vivia chorando, dormia chorando. Eu achava que eu era a criança mais infeliz do mundo. Quem mentiu para mim? Um demônio chamado tristeza. Ele me perseguia. Eu tocava guitarra na igreja, com 12 anos de idade eu tocava guitarra na igreja. Ele me perseguia. Ele me perseguia. Ele me perseguia. Além dele me perseguir, eu não sabia correr atrás da alegria. Eu tive que tomar uma decisão. Mandar esse aqui embora e convidar esse para a minha vida. Eu tive que tomar a decisão. Você sabe por quê? Faz de conta que você está me ordenando o ministério aí, ungindo a minha cabeça. Deus me ungiu para o ministério. Ele me chamou. Mas havia uma tristeza comigo. Ungido para o ministério e uma tristeza comigo. Não é o caso de muita gente aqui? Não é o caso de muita gente que você conhece? E eu comecei a pregar e ministrar e fazer a obra de Deus e cantar no louvor e fazer o louvor, mas a tristeza estava comigo. Então Deus teve que me levar num ponto em que eu tive que tomar a decisão. Eu tinha que mandar esse embora e eu virei para ele e falei: tristeza, eu vivi com você a vida inteira. Eu fiz negócio com você a vida inteira. Eu negociei com você a vida inteira. Eu aceitei você na minha vida a vida inteira. Só que hoje eu estou te dispensando, rasgando a sua carteirinha, estou rasgando o seu contrato, estou te mandando embora, não te aceito mais, não te quero mais, mandei embora. Right? Só que agora eu comecei a perseguir uma vida de alegria. E foi por isso que eu comecei a ungir minha cabeça. Porque o Salmo 45, verso 7, diz que porque renunciaste à iniquidade e amaste a justiça, Ele te ungiu com óleo de alegria. E eu comecei a ungir a minha cabeça com óleo para eu determinar a alegria na minha vida. Eu fiz algo em direção à alegria. Eu queria perguntar a você, já fez isso? Dá uma chegadinha aqui. Porque mesmo depois de ter mandado ele embora, de vez em quando eu sentia a presença dele de novo. Eu perguntava: Senhor, por que fulano está aqui de novo? Estou sentindo ele na atmosfera. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vive com um demônio muito tempo, você sabe quando ele chega. Você conviveu com ele. Você sabe quando ele chega. E quantas vezes eu senti ele chegar de novo, e o Senhor, eu falo: Senhor, não já mandei ele embora? Por que ele está aqui? O Senhor falou para mim: eu não mandei você resistir o diabo. Resiste que ele foge. Sorry. Cai fora. Obrigado. Uma salva de palmas para os irmãos aqui. Eu vou ensinar outra oração para vocês. Senhor, ensina o pastor a terminar de pregar. Ensina essa oração para vocês. Tá bom? Porque eu estou na unção e eu não quero parar. Mas eu quero fazer a última oração. Estenda as mãos ao Senhor. Deus, eu vim nesse lugar essa noite trazer uma atmosfera nova do Senhor na vida da igreja. E eu proclamo que ninguém que está aqui saia sem mudar o coração. Ninguém que está nesse lugar saia sem mudar o coração. Deus, eu te celebro, eu te agradeço, eu te adoro nesse momento, pela obra dos teus anjos nesta casa, pela obra de revelação da tua palavra, porque a tua palavra foi clara, ela trouxe revelação, muita gente entendeu, Senhor, e eu celebro o que o Senhor fez. Eu queria fazer uma pausa aqui, porque o Senhor acabou de falar comigo que eu fizesse um apelo. E não é para aceitar Jesus, mas se tiver alguém para aceitar Jesus, eu recebo. Mas o Senhor pediu para afastar aqui um minutinho, assim, um espaço. E sabe o que é? É para alguém corajoso, que quer dizer para Deus assim: a pessoa de coração duro que o Senhor precisa trocar sou eu, e eu quero um coração novo. E o fato de vir no altar, você vai estar dando a Deus a oportunidade de Deus fazer um milagre
que Ele não faria você lá escondido no banco. Sabe por quê? Nós temos que responder às chamadas de Deus. E o Senhor pediu, dá uma oportunidade para eu curar os corações. E hoje é a hora de o Senhor curar corações que foram machucados, que endurecidos pelas tristezas. Alguém foi traído, alguém foi enganado por alguém foi decepcionado, você não confia mais, você teve um pai duro que te batia demais, você tem raiva de homem, eu não sei qual a situação, mas Deus está dizendo assim, coloca o coração no meu altar, hoje é dia de cura. Deus, aqui está o teu povo, eu oro por eles agora. Eu peço que os anjos troquem, alguém diz comigo, eu renuncio agora. O coração empedernido pela vida, troca ele agora. Dá-me um coração novo. Faça a oração de Davi, diz, cria em mim, Senhor, um coração puro